Bom, nessa aula eu quero falar a respeito do jejum. O jejum, além de uma prática, né, dos cristãos ao longo dos séculos, antes disso, dos santos do Antigo Testamento, ele é um assunto que indiscutivelmente tem que ser tratado como uma doutrina bíblica. E nesses fundamentos doutrinários não podemos deixá-lo de fora. É lógico que a ideia aqui é trazer uma resenha, né, uma visão resumida. Eu escrevi um livro inteiro a respeito do assunto, intitulado A Cultura do Jejum. Recomendo não só a sua aquisição, sua leitura, seu estudo. Também gravei um curso com várias aulas que está disponível na nossa plataforma, na nossa escola da Orvalho. Mas aqui a ideia é trazer aquilo que é essencial, que é básico, que é fundamental. Então, dito isso, eu quero começar lendo Lucas capítulo 5, a partir do verso 33 até o 38, que, na minha opinião, é o texto do Novo Testamento que talvez mais reúna informações a respeito do assunto do jejum. Diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus faziam o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, quero tomar esse texto como ponto de partida, porque um grupo de pessoas, e os outros evangelhos apontam que teriam sido discípulos de João, abordam Jesus com um comentário sobre o comportamento dos seus discípulos, e, obviamente, o comentário não era um elogio, era um confronto. Naquela cultura, confrontar, né, o comportamento de um discípulo já era meio que atacar o mestre, fazê-lo diretamente nem se fale. Imagine hoje em dia alguém chegando para um pai, uma mãe ou ambos, dizendo: olha, os filhos de fulano são a benção, os filhos de Beltrano se comportam bem, os de Ciclano conhecem limite, mas os seus, é evidente que naquele momento eles não estariam apenas atacando o comportamento dos filhos, mas responsabilizando os pais pelo comportamento dos filhos. Então, a queixa era: enquanto os discípulos de João Batista frequentemente jejuam e fazem oração. Não era apenas jejuar ocasionalmente, era fazer com frequência, né? Os fariseus são mencionados também. E nós sabemos que eles jejuavam 2 vezes por semana. Em Lucas 18:12, Jesus menciona um fariseu que sobe ao templo para orar e se orgulha de jejuar 2 vezes na semana. Mas aquilo não era exclusividade dele, a tradição diz que eles jejuavam às segundas e às quintas, era uma prática regular. Inclusive, a Didaquê, o mais antigo, né, documento escrito, vamos dizer, um catecismo de orientação aos novos cristãos encontrado, né, e conhecido, o mais antigo, que data ali do primeiro século, mostra que os cristãos eram orientados a jejuar nas quartas e sextas-feiras para que o jejum deles não coincidisse com o dos hipócritas, dos fariseus, evitando assim que as pessoas, né, julgassem que eles fossem de um outro grupo. Mas o que percebemos com esse comentário é que Jesus não responde apenas: olha, o que vocês estão falando sobre meus discípulos comer e beber é mentira, né? Jesus diz: é fato que nesse momento eles não estão jejuando. Mas Jesus não vai discutir apenas o que é o assunto do jejum, como ele vai responder também o quando. Ele diz: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Então Jesus diz que o jejum seria parte da vida, da conduta, do comportamento dos seus discípulos, não só aqueles 12, né, escolhidos para andar e caminhar com ele. Todos os demais, a Bíblia menciona, né, um outro grupo de 70 discípulos que também era enviado por Jesus, e o que ele está falando se estende a todos os seus discípulos. E Jesus não apenas vai além do que para dizer o quando, como ele também vai sinalizar, pelo menos nas entrelinhas e por meio de uma alegoria que ele conta, o que nós podemos classificar como o porquê jejuar. Então, é evidente que o jejum não é uma prática só do Antigo Testamento. Jesus não, né, praticou o jejum apenas na condição de um judeu debaixo da lei do Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus responde, e ele diz: quando o noivo for tirado, em todas as suas parábolas, em todos os evangelhos, sempre que Jesus fez a alegoria ao noivo, ele fazia uma referência a si mesmo. Então Jesus diz: quando eu for tirado, e ele não está falando de 3 dias de ausência entre morte e ressurreição, está falando do momento em que ele fosse levado aos céus,
todo o período da sua ausência, até o seu glorioso retorno, ele diz, eles vão jejuar. Então é evidente que o jejum é para o nosso tempo. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia tentando dizer que isso é uma prática da antiga aliança, que isso é para quem está debaixo da lei, isso é para quem não entendeu a graça, e essas afirmações a gente tem que simplesmente adjetivá-las como uma grande bobagem. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, Jesus disse, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. Ele não tratou o jejum como opção. E aqui eu vou fazer uso das palavras de John Wesley, né, em seus sermões, comentando o Sermão do Monte, inclusive a orientação de Jesus, ele diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, sem esperar que o orientado faça aquilo que está sendo orientado a fazer. Jesus não nos orientaria como jejuar, se ele não esperasse que nós jejuássemos. É fato de que no Novo Testamento, diferente do Antigo, você não tem o imperativo, jejuai, não tem uma ordem, como no Antigo Testamento a gente tinha o jejum do dia da expiação uma vez ao ano. Mas para nós, que reconhecemos Jesus como Senhor, entendemos o que é viver para agradá-lo, se nós temos a mera sinalização de um desejo, isso para nós deveria ter o mesmo peso que o mandamento. Quando Davi sinaliza um anseio por beber as águas de Belém, alguns seus valentes saem, enfrentam o exército inimigo, põem suas vidas em risco porque queriam agradá-lo. E nós percebemos Jesus sinalizando a expectativa e a gente diz, não importa o que ele espere, o que ele nos orientou e a gente simplesmente não está afim de fazer. Não, nós estamos falando de doutrina bíblica. E muitas pessoas questionam o fato de jejum ser para hoje porque dizem, não, Jesus até falou sobre isso, mas as epístolas não falam nada. E muitos já me perguntaram isso. E o silêncio das epístolas? Eu normalmente tenho que dizer para algumas dessas pessoas, ei, vocês estão dizendo que os apóstolos tinham que validar o que Jesus falou, para que o que ele falou tivesse peso. Eu falo para eles, vocês estão confundindo as coisas. Os apóstolos é que precisavam da validação de Jesus e não o contrário. Então é por isso que depois de ressuscitar, durante 40 dias, Jesus aparece aos seus discípulos e fica instruindo eles a respeito do reino de Deus. Ele estava calibrando a mensagem. Paulo, que não estava entre eles e surge depois e diz, eu sou um abortivo, nascido fora do tempo, mas ele diz, eu vos entreguei o que também recebi, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ele começa a ensinar aquilo que ele recebeu do próprio Senhor. Então, em primeiro lugar, não há silêncio das epístolas. Se houvessem, não muda a declaração de Jesus. Jesus, por exemplo, foi taxativo sobre pregar o evangelho de uma maneira como as epístolas não foram. E nenhum de nós deixa de pregar o evangelho, porque não há uma ordem clara nas epístolas para isso. Nós simplesmente entendemos que o Senhor Jesus comunicou o evangelho, né? Trouxe ilustração e entendimento sobre o reino de Deus e algumas questões envolvendo sua morte, sua ressurreição, alguns aspectos do que seria vivido depois. Ele falou, olha, tem questões que o Espírito Santo vai orientá-los, vai dirigi-los e que ainda não foram com clareza, pelo menos podemos dizer assim, comunicadas. Então, nós sabemos que há explicações daquilo que ele fez na morte e ressurreição que seriam dadas nas epístolas, mas não há nada que invalide o que Jesus falou antes e nem que justifique uma suposta ideia de que isso tinha que ser autenticado. Então, dito isso, nós também não podemos dizer que as epístolas fazem total silêncio. Em 2 Coríntios 6,5, Paulo menciona nos jejuns, falando no plural, da prática da sua vida. Já vi gente tentar dizer, não, ele está falando de jejum forçado, quando passou fome, eu digo negativo. A Bíblia faz uma distinção entre uma coisa e outra. Em 2 Coríntios 11, verso 27, falando de momentos difíceis, né, Paulo diz assim, em fome e sede. Mas depois ele também diz, em jejuns muitas vezes. Fome é não comer por falta de ter o que comer. Jejum é não comer por escolha. É autoprivação. E nós precisamos entender que até o corpo reage de forma diferente. Né? Estava conversando com um médico outro dia, falei, por que alguns da área médica, nutricional ainda são contra o jejum? Ele falou, porque eles confundem pesquisas de jejum com fome. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, não é a mesma coisa? Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, fome você não come porque não tem o que comer. Jejum não come porque não quer. Eu falei, mas tecnicamente nos dois não fica sem comer? Ele falou, Luciano, a fome, não comer por não ter o que comer, envolve um fator de estresse, toda a resposta hormonal do corpo é diferente, né? E ele falou, você tem visto nos seus jejuns prolongados, a gente tem acompanhado isso com estudos detalhados, o quanto ele te faz bem, né? E ele falou, e nós estamos mapeando e documentando isso em vários jejuns. Então ele falou, se não fizer a distinção, a gente de fato vai confundir. Agora, o mesmo apóstolo que mencionou jejuns no plural, jejuava
Atos 9:9 fala dele jejuando 3 dias na sua conversão. Atos 13:2 fala de Paulo presente num grupo na igreja de Antioquia, que tirou tempo para ministrar ao Senhor e jejuar. Atos capítulo 14, a partir ali do verso 21 e 22, nós vemos eles voltando a visitar as cidades onde estabeleceram igrejas, e no verso 23, que eles estabeleciam os presbíteros, os líderes dessas novas igrejas entre os gentios, diga-se de passagem, com gentios convertidos. Não estamos falando de gente que fazia isso porque era o judeu baseado na lei do Antigo Testamento, então eles já tinham a prática de jejuar. Segundo, o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus jejuou, Paulo jejuou, pediu para que nós o imitássemos como ele imita Cristo. Nunca estabeleceu uma restrição, olha o que eu estou falando, de me imitar como imita Cristo, em tudo, menos o jejum. E nós vamos tentar inventar um suposto silêncio que anule as palavras de Jesus, né? Esse é o tipo de conversa que não dá para engolir. Agora, o que Jesus não foi claro, né, é o que alguns estão procurando ser as regras ou as determinações sobre a maneira de fazê-lo. Jesus não foi claro sobre periodicidade, sobre a duração do jejum, sobre os tipos de jejum, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né, quando, no terceiro aspecto, eu discutir aqui a prática do jejum. Em segundo lugar, eu quero questionar aqui com você quais os efeitos do jejum, né? Algo que eu aprendi já na minha adolescência é que o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente, né? E quando falamos de mudar a gente, é porque ele mexe na nossa estrutura. Mas algo que nós precisamos entender, o que jejum não é, ele não é uma espécie de barganha, ele não é uma moeda de troca, ele não é um ato meritório, né? É dos poucos crentes que jejuam, porque a maioria já não jejua, né? Há 1 ano e meio atrás, antes de gravar esse vídeo, fiz uma enquete e cerca de 26 mil pessoas responderam isso nas redes sociais. Eu estava perguntando quem já fez pelo menos um dia de jejum, às 24 horas na vida. Não estava nem perguntando quem jejua com frequência, com regularidade, só queria se medir a febre. Alguém que já fez pelo menos isso uma vez pode se posicionar? E quase 60% respondeu nunca ter feito um jejum de 24 horas na vida. Depois fiz uma segunda pergunta. Quantos já jejuaram de 3 a 7 dias? Não disse que tinha que ser ininterrupto, não falei que tinha que ser só na água, só perguntei. 86% sinalizaram nunca ter tido uma experiência com um jejum que já dá para entrar na classificação de prolongado de 3 a 7 dias. Isso nos mostra que já há uma grande negligência. Dos poucos que jejuam, muitos fazem com a mentalidade errada, né? Então, se eu ouvir gente dizendo, não, tem que pagar o preço, né, tem que fazer sacrifício, quase como se fosse assim, puxa, eu, né, conquisto algo. Não nego que o jejum tem resultados e pode nos levar à recompensa. Jesus falou mesmo sobre a esmola, falou sobre oração, e nós sabemos que Deus responde orações, então tem recompensa, e ele falou sobre o Pai que vem em secreto nos recompensar. Então, o jejum tem resultados? Tem. Mas nós precisamos entender que não tem a ver com ato de mérito. Tudo que Deus faz na nossa vida é uma expressão da graça que se recebe por meio da fé. Então, algo que nós precisamos entender é que não importa se estamos falando aqui de Lucas 5, 33 a 38, o texto que eu li, ou se nós somos lá em Mateus 9, dos versos 14 a 17, ou Marcos 2, de 18 a 22, os 3 chamados evangelhos sinóticos, que apresentam uma declaração muito semelhante na sua estrutura, cronologia, dos ensinos, milagres, né, e da vida de Jesus. Em todos os 3 evangelhos, nós vemos que na sequência dessa mesma discussão de os discípulos de João e dos fariseus jejuam, os seus nãos, Jesus fala quando vão jejuar. Nos 3 relatos nós vemos Jesus entrando imediatamente com a mesma alegoria. Qual é a parábola, né, que Jesus apresenta com 2 roupagens diferentes? Primeiro, no verso 36, ele diz, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocá-lo sob roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Basicamente, Jesus está dizendo que o novo de Deus não pode ser adaptado a uma estrutura velha de vida, né? O novo de Deus é visto como uma roupagem nova que deve ser colocada no lugar da antiga, que tem que ser substituída pela nova. Paulo diz isso em Efésios 4, sobre se despir do velho homem e os seus comportamentos, falando com uma roupagem, e se revestir do novo homem. Então, pensando com a mentalidade daquela época, onde as pessoas não tinham tanta roupa, guarda-roupa, coisa do gênero, Jesus diz que quem se veste bem estava nos palácios. A maioria das pessoas não tinha indústria têxtil, a facilidade de produção e acesso a pano e tecido, ou seja, muitas roupas eram rasgadas, remendadas, não eram tão apresentáveis como as que temos hoje, para quem estava com a roupa no estado desses, e a maioria estava,
né? Alguém que viajava, como dizem os gibeonitas lá para Josué, quando nós saímos a roupa era boa, quando nós chegamos agora como estava. Né? Não tinha hotel no meio do caminho, dormiam no chão, né? Ficavam no relento, tomavam banho, saía com a roupa que lavava no mesmo rio, secando no corpo. Elas não tinham qualidade e não duravam. Então, para quem está com a roupagem dessa, se alguém oferece uma nova, o que a inteligência não precisa muito sugere? A lógica, descarta a sua velha, pega a nova, problema resolvido. Jesus está dizendo que ninguém numa situação dessa diz, não, é muito pano novo aí que você está me oferecendo uma roupa inteira boa. Eu só tenho uns buracos faltando aqui, não preciso disso tudo. Deixa eu recortar só a parte que me falta e remendar aqui. Quando Jesus diz ninguém faz, ele não está falando de impossibilidade, ele está falando de bom senso. Mas se ninguém faz no natural, por que é que ele está ensinando? Porque ele sabia que no espiritual, muitos de nós faríamos a escolha de tentar viver de remendo em vez de renovo. Então Jesus está dizendo que o novo que Deus oferece por meio do Evangelho não pode ser adaptado a uma estrutura velha de vida, ou seja, você descarta a velha, substitui pela nova. A próxima ilustração, quando Jesus fala dos odres, é a mesma coisa. O odre era uma bolsa de couro, uma espécie de cantil feito com o couro dos animais, que eles podiam ter sacrificado, comido a carne, não importa, aquilo era utilizado para várias finalidades, entre elas o odre. Em toda a Bíblia você vai encontrar uma menção de um odre contendo água, uma menção de um odre contendo leite, e todas as outras estão relacionadas com vinho. Não porque a bolsa só servisse para armazenar esse tipo de líquido, mas havia uma lógica por trás disso. Os povos antigos descobriram que ao limitar o suco da uva recém-espremido lá no lagar a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, porque eles fechavam e lacravam a bolsa, eles conseguiam controlar o processo de fermentação. A fermentação é algo natural, é o resultado da fermentação do açúcar da própria fruta. Então, é nesse processo de fermentação que o suco deixa de ser suco e se transforma em vinho, passa a ter um teor alcoólico. No koiné, o grego antigo, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, eles não tinham uma palavra para suco, outra para vinho. Então eles falavam vinho novo, recém-espremido, ainda não fermentou. Vinho velho, já passou pela fermentação. Então Jesus está dizendo que ninguém ia colocar o vinho novo, que ainda vai fermentar, dentro de um odre velho. Porque se aquele couro está velho, a hora que começar a fermentação e pegar a pressão, ele rebenta a bolsa. E Jesus está dizendo, vai perder o odre, porque ele vai arrebentar, e vai perder o vinho, porque ele também vai se derramar. De novo, Jesus está dizendo o quê? Que o novo de Deus não se adapta numa estrutura velha de vida. E o que eu e você precisamos entender é que um dos muitos resultados que o jejum tem, o exercício do domínio próprio, nós podemos falar de muitas coisas, de benefícios espirituais, emocionais, físicos, a própria saúde, mas um dos muitos efeitos e resultados, impactos que o jejum produz e que a gente tinha que colocar, né, como algo prioritário, é a compreensão do impacto que ele tem em não tentarmos adaptar o novo de Deus numa estrutura velha de vida. Quando falamos de santificação, a Bíblia apresenta uma única forma de lidar com o velho homem, o velho comportamento, a velha natureza. É a mortificação. Essa é a essência da natureza da obra santificadora em Cristo Jesus. É por isso que em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Outras traduções trazem no imperativo transformáveis, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda transformação que nos alinha com a vontade de Deus está condicionada a algumas coisas, entre elas a mortificação da carne e a renovação da mente. E eu posso dizer que o jejum tem um impacto nessas duas áreas. Em primeiro lugar, o que é oferecer o corpo como sacrifício vivo? Sacrificar é matar. Agora, como é que o sacrifício é vivo? Isso é um paradoxo, uma aparente contradição. Paulo está dizendo, gente, vocês vão matar, mas não vão matar literalmente o corpo. O que é que a gente mata? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então o que a gente mata não é o corpo, é a força da carnalidade que está dentro do corpo. Paulo vai usar expressões como o pecado que habita em mim, carne pecaminosa, que fala da inclinação da velha natureza. E essa precisa ser parada e mortificada. A mortificação, ela tem muito mais a ver com o exercício do domínio próprio do que qualquer outra coisa. Nós não podemos limitar a mortificação ao jejum. Mas o jejum é uma ferramenta intencional de mortificação, praticada pelo próprio Jesus, orientada por Jesus, praticada pelos seus apóstolos, e nós precisamos entender que ela não pode ser negligenciada. A palavra traduzida jejum, ela significa nestil.
é a composição de ne, um prefixo de negação, e estio, que é não comer. Daqui a pouco, quando fala da prática do jejum, nós vamos falar de outras abstinências, mas em essência, o jejum é a interrupção daquilo que é essencial à sobrevivência, à alimentação, ainda que não de forma permanente, temporária, mas nós precisamos entender, mexe com um dos, né, mais intensos instintos do ser humano, que é aquele aspecto ligado à sobrevivência. E ele tem impacto na nossa estrutura. Jesus não detalhou os processos e não precisa detalhar, porque no reino de Deus a gente não precisa entender princípio, a gente tem que praticar. Jesus, em Marcos 4, diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que planta a semente e ela brota sem ele saber como. A semente não brota pelo tanto que você entende de germinação, ela brota se você plantar a semente. O engenheiro agrônomo, né, com todas as especializações possíveis em germinação, que não planta a semente, não vai ver resultado. Alguém leigo como eu, que não sabe muito da germinação, que escolhe plantar, vai ter resultado. Então, eu vejo alguns crentes querendo se tornar doutores, expertos na ciência do jejum, embora não jejuam, não vão ter resultado. E eu vejo gente que, por uma vida jejua, mesmo sem entender, e colhe o resultado. Há 1 ano e meio atrás, quando depois de um estudo dedicado da palavra de Deus, eu escrevi um livro sobre jejum, eu entendi muito o resultado estudando o assunto na Bíblia, que eu colhia por anos, enquanto praticava, sem ter entendido que tudo isso estava lá. Então, nós precisamos, né, só compreender a sinalização. Ele tem a ver com a mortificação da carne, da velha estrutura, e combinado à oração, sua irmã gêmea, porque o jejum aparece muito nesse contexto da prática da oração, né? Nós precisamos entender o poder que ele tem de mudar não apenas a força da velha natureza, mas a maneira de pensar. Eu brinco que um chip muda na cabeça de quem jejua, né? Aliás, eu gosto de dizer que o centro de gravidade muda na vida de quem jejua. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo, o centro de gravidade do reino de Deus para cima. Por isso que Colossenses 3 diz, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. Quem jejua com regularidade costuma testemunhar as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurdo, inexplicavelmente o seu valor, né? A capacidade de vencer toda a inclinação à carne, ela é acentuada, não por merecimento, mas porque nos expomos a princípios de uma conscientização do que é espiritual, das ferramentas que estão à nossa disposição, e mortificamos a estrutura da carne e do velho homem. Então, quando compreendemos essas verdades, vamos perceber que elas são essenciais para quê? Para que a nova natureza, a nova vida seja vivida de forma completa. Terceiro e último lugar, eu quero destacar aqui a prática do jejum. É comum as pessoas perguntarem, pastor, quais são as regras do jejum? E eu acho impressionante como as pessoas querem regras, né? É lógico, tem coisas que não funcionam sem regras. Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo diz, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Tem coisas que se a regra não for seguida não tem resultado nenhum. Mas eu gosto de dizer que o jejum não tem regras. Ele tem um propósito, mas não costuma estar preso a regras. Aliás, o nosso povo, na nossa igreja, quando oriento sobre o jejum, normalmente, né, eu brincando com um meme recente, falo para eles, olha, meu jejum, minhas regras. E tem gente que chega e fala, pastor, pode jejuar só pão e água? Eu falo, pode jejuar até com caldo de cana e pastel, né? Não que eu recomende isso como opção saudável, né? A bomba glicêmica do caldo de cana seguido do pastel, que é a fritura, mas o que eu quero tentar explicar para as pessoas é, não há regras pré-estabelecidas. Jesus falou sobre jejum, ele não definiu a periodicidade, ele não definiu a duração do jejum, ele não definiu o tipo, tem vários tipos de jejum, e a gente precisa entender isso. Por quê? Ele estava nos dando a liberdade de escolher como queremos fazer e de muitas vezes ter que seguir a liderança do Espírito Santo. Assim como lemos nos evangelhos que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ao executar essa liderança, nós vemos que, né, o Espírito Santo que guiou Jesus a uma coisa, não há nada que sugira que não guiou para outra. Nós vemos uma resposta de Jesus à liderança do Espírito Santo, que envolve não só a ida ao deserto, mas também ao jejum. Eu digo que há momentos onde ele pode trazer um comando claro, olha, jejue dessa forma, faça por tanto tempo, faça de tanto em tanto tempo. Mas se ele não falar, então nós temos liberdade para escolher. Então o primeiro ponto é dizer que não temos regras. Entre o não temos regra, temos que destacar aqui tipos de jejum. O primeiro deles que eu quero destacar chamamos de parcial. Pastor, o que é o jejum parcial? Daniel diz que durante 3 semanas inteiras ele não comeu carne, ele não bebeu vinho e ele não comeu manjar desejável. Não está dizendo que ele parou de comer tudo.
E eu já vi gente falando, não, esse jejum parcial não tem poder, não tem resultado, não dá efeito nenhum. E eu falo para as pessoas, vai dizer isso para o anjo que veio dar joinha para o Daniel no final, dizendo que a oração, né, foi ouvida. A Bíblia fala de João Batista, que botava os seus discípulos a jejuar com frequência, alimentando de mel e de gafanhotos silvestres. Então, o que nós temos é uma espécie de dieta, né, diferenciada. Esse tipo de jejum, que normalmente é praticado no contexto bíblico em períodos maiores, ele envolve a privação de certos grupos de alimentos, mas não de todos. Mas, quando você lê Lucas capítulo 4, verso 2, sobre o jejum de Jesus, diz que durante 40 dias ele não comeu, e ao fim dos quais ele teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e nem que ele não teve sede. Agora pense comigo, 40 dias num deserto, né, não bebendo, não haveria registro de sede. Outro dia alguém falou, mas estava no deserto, o que beberia? Eu falei, olha, João Batista também vivia no deserto e a Bíblia diz que ele comia, que ele se alimentava, a Bíblia diz que ele bebia, né? O que eu e você precisamos entender é que esse deserto não estava nem tão distante das cidades e nem significa que não havia forma alguma de sobrevivência ali. Agora, o que nós precisamos entender, este jejum normalmente é classificado, é meio que um consenso para os estudiosos, este jejum é classificado como normal. Água não é alimento, cerca de 70% do seu corpo é constituído de água e ele é essencial à vida, à sobrevivência. Com 5 dias sem água, o corpo pode entrar em colapso. É por isso que normalmente o terceiro tipo de jejum, que além do parcial e do normal, é o que chamamos de total ou absoluto, que é o jejum sem comer nem beber. E ele aparece bastante na Bíblia, é por isso que normalmente ele tem um limite de 3 dias no máximo. Né? Por quê? Salvo um contexto sobrenatural, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias sem comer nem beber no monte, mas estava imerso na glória, na manifestação da presença de Deus. Né? A gente não recomenda ninguém a fazer esse tipo de jejum. Agora, ele também está na Bíblia. Agora, se é o parcial, se é o normal só com água, se é o total ou absoluto, que é o mais austero de todos os jejuns, ainda que normalmente não seja longo sem água, a Bíblia não define o tipo. Isso significa que você tem liberdade para escolher ou ser guiado pelo Espírito Santo nisso. A Bíblia também não define a periodicidade, de quanto em quanto tempo. Né? Então a Bíblia não diz se é uma vez por semana, se é uma vez por quinzena, se é uma vez por mês. É lógico que eu acredito que essa não definição da periodicidade não é justificativa para gente que jejuma uma única vez na vida ou nenhuma. Né? Essa prática é esperada de nós com uma certa regularidade, embora a Bíblia não especifique isso. A Bíblia também não especifica a duração do jejum. Na Bíblia nós temos jejuns de uma parte do dia, nós temos jejuns de um dia inteiro, 24 horas, e nós temos o que eu vou chamar de jejuns prolongados. Jejuns de mais de um dia eu já vou chamar de prolongados. Nesses jejuns prolongados, a Bíblia fala de gente que jejua 3 dias, 7 dias, 14, 21 e 40. Não significa que são os únicos prazos que alguém possa jejuar, mas são exemplos de quão diversificado pode ser esse período de duração do jejum. Muitas pessoas elas olham para um jejum como de 40 dias e imaginam, não, Jesus fez isso porque era Jesus. Né? A primeira vez que eu estive na Montanha da Oração, na Coreia do Sul, em 2009, eu fiquei impressionado com placas em todo lugar, proibido jejuar mais de 40 dias. Na época eu não tinha feito nenhum jejum de 40 dias ainda, depois viria a fazer vários desses, mas eu quero te dizer, isso não é tão assustador quanto parece, embora é mais indicado para as pessoas dentro de um contexto de prática. Né? No meu caso, eu gosto de dizer que, além da direção do Espírito Santo, eu ainda acrescento acompanhamento médico antes, durante e depois. Mas os jejuns prolongados são extraordinários na vida de quem já se desenvolveu. Tem gente que nunca fez um dia, já quer começar por um prolongado. Eu digo, não é bem assim. Mas nós precisamos desenvolver uma cultura do jejum. Meu primeiro jejum, eu pulei uma refeição. Né? Ainda tomei refrigerante, algo do qual me libertaria permanentemente depois, mas com medo de passar mal. Depois eu fui descobrindo, não, tem gente que pula 2 refeições, vou tentar, tem gente que vira 24 horas pulando as 3, vou tentar, e lentamente fui crescendo na prática, que para mim tem sido revolucionário. Né? Gosto de falar sobre o assunto hoje, porque lá atrás nós já fomos privados de muita informação, porque as pessoas acreditavam que era pecado falar que jejua. Jesus não disse isso, ele falou para não tocar trombeta, para não se promover, para não usar isso como uma maneira de tentar se colocar em evidência. Mas a gente só sabe que Jesus jejuou, ele estava sozinho lá, porque ele contou. Né? Jesus liderava pelo exemplo, não ia instruir a gente a jejuar sem mostrar que fazia. Então,
há um aspecto do compartilhar, principalmente para quem está perto, que é benéfico, que é saudável e sim, pode ser feito sem que seja pecado. Eu creio que essas são as instruções principais que deveriam nos nortear enquanto doutrina, que o jejum é uma prática para o nosso tempo, não deveria ser negligenciado, né, nem subjetivado, como muitos estão fazendo, mas praticado. Que Deus te ajude a entender e dar a devida resposta a ele.